Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um capítulo da história de Mauá. O trabalho nas olarias. Texto de William Punchart. As olarias, antigas fábricas de louça, de barro, tijolos, telhas e manilhas, são consideradas, juntamente com a extração de pedras, precursoras do ciclo industrial de Mauá, principalmente a partir do fim do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Foram muitas olarias em atividade no município. De acordo com o livro de impostos sobre profissões, importante manuscrito existente no Museu de Santo André, já em 1910 destacavam-se as olarias Viúva Grande e Filhos, no antigo Corumbé, atual Zaira, e a Bernardo Morelli, autor do primeiro plano de modernização econômica da cidade, denominada Centro Industrial do Pilar. No ano seguinte, 1911, entrou em funcionamento a olaria de Luiz Merloni, proprietário do casarão próximo à atual agência do Bradesco, que mais tarde abrigaria o Grupo Escolar de Mauá, hoje Praça Teotônio Vilela. Já na década de 20, as olarias de João Batista del Antônia e a dos Perrella passaram a fornecer tijolos e telhas. O empreendimento dos Perrella estava edificado próximo à antiga sede da prefeitura, na área do atual shopping. De acordo com o depoimento de oleiros e oleiras, o processo de produção de tijolos envolvia basicamente as seguintes etapas. 1. Recolhimento do barro próprio para a fabricação, enviando-os para a pipa. 2. Na pipa, o burro em movimentos circulares amassava o barro com água. 3. O barro amassado, enviado para o batedor, era colocado na forma. Esta, muitas vezes, continha as iniciais dos nomes do dono da olaria. 4. Retirada da forma. O tijolo era colocado ao sol. 5. Seco. O tijolo era emparedado no forno, disposto de tal maneira que o recebimento do calor fosse maior. 6. Depois de 3 dias e 3 noites ininterruptas, sob o calor da queima da lenha, o produto era acondicionado nos caminhões para as devidas entregas. Como se vê, o homem era o instrumento principal e a argila extraída do solo, importante matéria-prima. Porém, o cotidiano nas olarias causou a esse grupo de trabalhadores inúmeros prejuízos à saúde. Hoje, antigos oleiros sofrem de bronquite e reumatismo, entre outras enfermidades, causadas pelos trabalhos durante as madrugadas, fosse amassando barro, fosse alimentando os fornos de lenha. Também padecem com a terrível silicose, grave doença pulmonar, cuja característica inicial é o fechamento das narinas vedadas pela poeira, devido ao contato direto com o pó da terra. A própria aposentadoria é difícil de ser obtida, pois faltam documentos e provas dos anos de trabalho. De qualquer maneira, o fato é que, graças aos esforços desses trabalhadores, ocorreu o desenvolvimento de bairros inteiros e da própria cidade, principalmente a partir da segunda metade do século XX, quando Mauá presencia a verdadeira explosão demográfica. No Jardim Zaira, por exemplo, Shafiq Mansur Sadek, responsável pelo loteamento do bairro, também produzia tijolos e telhas oferecidos gratuitamente aos compradores dos lotes. Na Vila Assis Brasil também funcionava uma olaria para as futuras construções. A olaria pertencia à Sociedade Predial Limitada, responsável pelo loteamento do bairro. Nessa época foi publicado o Anuário de 1956, de Paulo Zing, no qual estão discriminadas várias olarias em atividade em Mauá, no final da década de 50. Apesar da importância intrínseca, o documento não aponta todas as olarias em atividade naquela época. No Feital, por exemplo, onde entrevistamos antigos oleiros, além de Oliveira e da Soares e Filhos, operava a Bom Filho. Por sinal, quase toda a produção dessas olarias foi enviada para compor a modernização, a construção, no caso, da cidade de Brasília. Localizadas geralmente em áreas rurais, na época, muitas dessas olarias funcionavam de forma rudimentar.
Além de não ser possível a sua industrialização mecânica, a produção ainda estava sujeita às variações climáticas. Porém, a realização do trabalho, predominantemente familiar, proporcionou à cidade certa urbanização, com desenvolvimento econômico. É importante ressaltar que, por meio das memórias desses trabalhadores, além das dificuldades cotidianas, surgem sons e imagens de um passado quase esquecido. Assim, durante as madrugadas, ouvia-se o amassar do barro, e no início das manhãs, em harmonia com o canto dos pássaros, o bater das formas de tijolo. Então a gente vai ler aqui para vocês aqui a lista das olarias aqui da Mauá antiga. Em Mauá a gente tinha do Alexandre Exposit, que era na estrada da Doutora do Rio Claro. Tínhamos a olaria Américo II Baguinhara, na estrada da Pedreira sem número. Ângelo Cordeiro, que ficava no sítio João Domingo dos Passos. Tínhamos a olaria Antônio Damo, que ficava na Vila Assis Brasil. Olaria Domingos Braga, que ficava no sítio João Domingos dos Passos. Olaria Francisco Hernandes, que ficava no bairro Taquarussu, Lisboa. Olaria Irmãos Peixoto, que ficava no sítio João Domingo dos Passos. Olaria João Batista Bento, que ficava no sítio dos Brancos. Olaria José Bela, que ficava no bairro do São João. Olaria Cleote Mendes Gonçalves, que ficava no sítio da Bocaina. Olaria Lindolfo de Carvalho, que ficava no Sertãozinho. Olaria Oliveira, que ficava no sítio do Feital. Olaria Osvaldo Augusto, que ficava na Estrada da Pedreira, atual Barão de Mauá. Olaria Santos Anatelli, que ficava no sítio da Bocaina. Olaria Sistílio Benevento Loto, que ficava na Estrada do Corumbé, que é o atual Jardim Zaira. Olaria Soares e Filhos, que ficava no sítio do Feital. Esse foi o texto sobre o trabalho das olarias, escrito por William Punchart, e ele foi publicado no ano de 2003 no Jornal de Mauá, o antigo jornal aqui da prefeitura. Obrigado a todos que acompanharam e sigam o nosso canal, que toda semana a gente tem vídeos e mensagens, textos, informações importantes sobre a história de Mauá, aqui também no nosso podcast. Obrigado e até mais.